Amigos do podcast Teimosia Cultural, estamos iniciando mais um episódio, recebendo nesta oportunidade a bailarina, professora e empresária Daiane Vaz. Muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo teu convite, Renato. Estou feliz de estar aqui. Falar de cultura, né? Exatamente. Esse é o propósito do Teimosia Cultural, falar das várias vertentes culturais, tanto de Cachoeirinha como também Gravataí, enfim, da região. A Daiane já tem uma longa caminhada aí na arte da dança e gostaria de saber, Daiane, como é que começou a Daiane na dança e por que escolheu o caminho da dança? Sim, eu costumo falar dessa minha vida assim de uma forma bem leve, porque eu amo o que eu faço, né? E eu comecei na dança aos 4 anos. Meus pais me colocaram na dança, me colocaram no balé, porque eu sou uma pessoa hiperativa, né? O podcast é gravado nas dependências do Instituto Cultural e Social Ágora, em Cachoeirinha, que é nosso parceiro, presidido pela Sônia Zanqueta. E estamos exatamente aqui no caminho da base aérea de Canoas. Então, o que vocês ouviram foram os aviões da base aérea aí, manobrando. E não atrapalhou em nada. Continuamos, Daiane. Então, e meus pais me colocaram no balé aos 4 anos de idade, justamente pela hiperatividade, né? E já demonstrava, sempre gostei de dançar. E eu, desde então, comecei a trilhar a minha trajetória na dança. Eu sempre soube que eu queria ser professora de balé, né? Eu sempre soube que eu queria ser artista, na verdade. Então, tinham duas possibilidades de profissão, mas eu sempre foquei na dança. Eu tive um hiperfoco na dança, né? Então, eu cresci nesse meio. Aos 12 anos, eu resolvi dar aula de balé, me aventurar na Acogeu, ali na Granja Esperança. Sim. No fase 3, eu sempre morei na Granja, né, até uma certa altura da minha vida, e eu comecei a dar aula de dança aos 12 anos, e eu costumo comentar assim, 12 anos? 12 anos de idade. Eu cheguei na Cogeu, tinha um rapaz de administração, e eu disse, olha, eu quero dar aula, me sinto apta aos 12 anos, gente, pensa. E aí ele disse, mas como é que tu pretende pagar? Eu disse, olha, eu te dou um percentual de tudo que eu receber aqui. Até hoje, eu costumo dizer que eu sou péssima em matemática, mas até hoje eu não lido com percentuais muito bem, e eu apertei a mão daquela pessoa aos 12 anos, ele confiou em mim, e desde então eu nunca mais parei. Parei, claro, ali quando eu tive os filhos, né? Tenho uma trajetória de idas para Santa Catarina e voltei, e segui no ramo da dança e nunca mais parei. E hoje eu tenho escola de dança, já há 17 anos, mas é algo que eu vivo para isso, né? Eu sou apaixonada pela dança. A minha escola é um dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, mas o estúdio é o meu terceiro filho e eu vivo lá, e é isso. O estúdio leva o teu nome, né? Leva o nome Daiane Vaz. Na verdade, meu nome é Daiane Regina da Silveira, e o Vaz é o sobrenome do meu ex-marido, o qual me ajudou nessa construção de... Eu tinha o arte em dança, comecei com arte em dança aos 12 anos de idade, depois retomei o arte em dança em 2008, e em 2015 ele se tornou Daiane Vaz, já na 57. Então, ali na Flores da Cunha, ali na né? Flores da Cunha, exatamente. Então, o nome se deu à junção de duas pessoas, a Daiane e o Vaz, que é o meu ex-marido. Hoje a escola segue com o nome, né? Não estamos mais juntos, mas eu sou muito grata porque ele me ajudou a construir nesses últimos 8 anos, 6 anos, nos últimos 6 anos, com o nome Daiane Vaz. Eu ia te perguntar como é que foi o apoio no começo, como é que começou o estúdio. Isso. Foi Começa com a família, né? Começa com a base. Na verdade, os meus pais me incentivaram, apoiaram desde o início lá na minha trajetória, me deram toda essa autonomia que eu sempre tive. Aos 12 anos comecei a trabalhar, aos 14 eu já tinha meu carro, sabe? Meu Chevette, né? Enfim, eu sou uma pessoa que sempre fui um pouco à frente do tempo. Um talento precoce, hein? Literalmente. Sim, mas eu sempre tive esse apoio dos meus pais, essa liberdade, autonomia de ser quem eu sou.
né? Hoje eu não tenho mais a minha mãe, faz 3 anos que eu a perdi, mas eu sempre tive apoio, minha base familiar foi sempre a principal. Logo em seguida, depois, óbvio, tive marido, os filhos. Minha filha hoje toca a escola comigo direto, é a minha coordenadora dos professores Ana Vaz. Então, a base da escola é familiar. Então, o apoio sempre foi a minha família. E apoio financeiro, questões de patrocínio, tive um apoio da prefeitura na época do FUCA, me inscrevi no edital e ganhamos né, alguns patrocínios, alguns apoios, mas os apoiadores são a vida, os pais de aluno que sempre seguem conosco e fazem com que o serviço e o trabalho aconteça, né? Sim. O apoio é natural, é orgânico. Orgânico. O FUCA, para aqueles desavisados aí que não sabem, era um financiamento à cultura que tinha na Prefeitura de Cachoeirinha. Todos os anos, os artistas inscreviam seus projetos, alguns passavam por uma seleção, os contemplados recebiam ali algum valor, né, conforme o ano lá, recebiam um valor ali de apoio, então, para as atividades culturais, né? Era o Fundo de Apoio à Cultura. Isso. Fundo de Cultura Cachoeirinha. Fundo de Cultura Cachoeirinha. FUCA com 2 Cs, né? Isso, Cultura Cachoeirinha. É algo que o secretário de Cultura deve pensar aí em resgatar para a cidade, né? Por favor. Faz falta, né? O estúdio, né, foi contemplado duas vezes, 2 anos. Em 2012 e em 2012 e 2021, o qual eu fiz... O primeiro projeto foi Ensinando com Amor, que é o meu projeto, né, Ensinar com Amor. Em todos os CTGs eu corria com um carrinho, um Corsa e um reboque com as barras móveis atrás, e eu corria para cima e para baixo de CTG em CTG, dando aula para centenas de crianças, a R$10 era o meu projeto, só para pagar gasolina mesmo. Eu tive esse apoio inicial da prefeitura como contratada, mas por eu ter recebido o FUCA, eu perdi o contrato. Então o FUCA era justamente para dar início e seguimento, continuidade ao meu trabalho no contrato. Mas eu continuei, mesmo não tendo apoio mais, né? Enfim, eu segui o projeto durante 3 anos. Era para ser só 3 meses e eu segui por 3 anos. 3 anos, que maravilha. E esses 3 anos fizeram com que as pessoas da cidade conhecessem o meu trabalho. De CTG em CTG, de escolinha em escolinha. Teve um ano que eu dei para 23 escolinhas durante um ano inteiro sozinha. Hoje eu tenho uma equipe linda, minha filha dá aula em muitos lugares e eu formei muitas bailarinas a serem professoras de dança e seguirem o caminho, e a gente sabe que... O estúdio não fica só interno ali, só nas dependências do estúdio, né? O estúdio vai para a comunidade. Exato. Além de todos os projetos os quais eu já vivi, já participei, nós também temos dentro do estúdio todas as modalidades de dança para todos os públicos, sem distinção de idade, nem de classe social, nem de gênero, nem nada, nem de altura, nem de peso, porque muitas pessoas pensam, eu já sou gordinha, não posso fazer balé. Não faça, não pensa assim. Já tenho idade, eu já passei, não sou criança, não posso fazer balé. Por favor, na escola, no estúdio, o meu método é ensinar com amor, então a técnica vem em segundo plano. Primeiro tu vai te apaixonar pela dança, primeiro se tu quer ser uma bailarina ou um bailarino, tu vai ser. Então, quem sou eu para dizer que tu não é capaz? Então eu passei por diversas escolas, vivenciei algumas experiências e aos 12 anos eu decidi fazer o meu método, filtrando tudo aquilo que eu já vi, né? Hoje parece, mas eu tenho um avô negro, meu avô Voari é de origem africana, então eu sou afro, né? De descendência, apesar da minha pele ser mais clara. Então eu tive um momento da minha vida com preconceito numa escola determinada, uma escola de balé. E aquilo me chocou muito, me afligiu muito. E eu cresci com essa ideia de ensinar para todos os públicos, sem distinção. Minha mãe pagou meu balé por muitos anos, claro, trabalhando que nem uma louca, mas bordando as colãs das minhas colegas, me ajudando com a questão de bolsa, meia bolsa. E isso teve um peso no meu crescimento e na forma com que eu encarei e executo o meu trabalho. Se eu dou bolsa, ninguém precisa saber, mas tem bolsa, tem crianças que a gente tem que apoiar, né? A parte, quando a gente faz
A boa ação não precisa ser Não precisa, exposta, né? exatamente. Mas eu sei o quanto a dança... Tu não está fazendo ali por interesse. Não é esse o objetivo. Mas o que eu quero dizer é que dentro dos projetos que estão dentro da escola, o principal é o acolhimento, é o psicológico de cada criança, adolescente e adulto, para se sentir pertencente a qualquer ambiente. A escola hoje é uma escola de um porte bem bonito. A escola hoje eu investi minha casa para ter uma escola, um acolhimento e um aconchego para que todos os meus alunos se sintam em casa. E muitas pessoas pensam, mas eu não pertenço a esse mundo. Tu pertence sim. Por que que não pode? Por que que tu acha que porque tu tá... Todo mundo tem direito à dança. Então, e às vezes tu olha e não identifica, ou é muito caro, faz um preconceito do valor. O nosso estúdio tem um valor agregado, porque tem qualidade, tem excelência no trabalho, mas também tem preço justo que cabe no bolso de todo mundo. Sim. Então as pessoas pensam, mas é uma escola bonita, ou grande, ou conhecida. Por favor. Tá num bairro nobre. Tá num bairro nobre, mas é para todo mundo. Todo mundo tem que se sentir pertencente a esse meio. Porque é aconchegante, acolhedor, é delicioso e é vida, é saúde física e mental. A escola ela estava localizada na Flores da Cunha, ali próximo à Brigada Militar, né? Sim. E hoje está no Central Park, isso? Está no Central Park. Pode dar, faz o comercial, não tem problema. Nossa escola está na Avenida Obedi Cândido Vieira, 595, bem no Central Park, em frente aos condomínios. É uma área nobre, tem estacionamento para os nossos pais de aluno, tem segurança. E nós saímos da 57 justamente, tínhamos visibilidade na 57, é inquestionável a visibilidade a qual a gente teve na 57, e lá um bairro mais retirado é mais distante, mas a gente já tinha toda essa história na cidade e as pessoas nos seguem. Porém, na 57 nós tivemos muitos problemas com a questão de segurança. Eu recordo lá que teve mais de um arrombamento lá, né? Para ser mais exato, foram 16. Só isso, 16 arrombamentos. 15 eu registrei, o último eu cansei. E aí foi onde a gente decidiu que não precisava mais. Isso na Flores da Cunha, a 50 metros do quartel da Brigada Militar. O bandido ele é enfrentativo, né? E às vezes também não tem efetivo para ir buscar, mesmo sendo do lado. Então, eu considero que foi um local privilegiado para a história da escola, deixou muita saudade, mas foi bom enquanto durou. Né? E lá na Obedi, nossa, a escola tá bem localizada e no Boulevard ali, né? Vocês vão gostar, bem no Central Park. Falou que tem várias vertentes da dança lá, não é só o balé? Não, a escola nós trabalhamos com diversas modalidades. O balé fitness. Balé ou balé? Balé ou balé, francês, balé, as pessoas traduzem, né? Mas tudo é válido, é dança. É balé clássico, nós temos o balé clássico, o balé fitness, que é comigo. Nós temos o contemporâneo, o jazz, o street dance, que é danças urbanas, né? Que é lindo de ver, vocês têm que registrar um dia lá para entender um pouquinho. As danças urbanas também nós temos ginástica rítmica, tecido acrobático e reforço muscular, são diversas modalidades. Isso dentro da escola. E também a formação de bailarinas, né? Os pais colocam hoje a criança aos 2,5, a partir dos 2 já tem vaga. E a criança fica conosco e aos 12, como eu comecei com 12, eu sei que tem essa ânsia, a criança precisa se testar e quer começar a carreira. Então, aos 12, a gente inclui elas na monitoria e elas começam a estudar a dança para ser professora. Então, elas ficam 4 anos na monitoria com um curso de qualificação profissional que é dentro do estúdio, de uma grade com todas, com a questão de apostila, toda a formação para essa bailarina se qualificar a ser professora de balé. A partir dos seus 16, 17 anos ela já começa a receber. Todo aquele investimento que os pais
deram e ofereceram, incentivaram, ela retorna ali dando aula em escolinhas, no estúdio, abrindo a sua própria escola ou entrando em outras escolas, e é para isso, é profissão para a vida. Então, algo que eu não tinha noção, não ensina só a dançar, Não. então forma professores, Nós formamos professores e capacitamos bailarinas a serem monitoras e monitoras a serem professoras de balé. Olha aí, geração de renda na cultura. Exatamente. É algo que a gente sempre fala aqui no podcast. Né? Quais os projetos que estão em andamento agora no estúdio? Junto do estúdio, nós temos a produtora, né, que é a DW Produções, que dentro da DW Produções nós fazemos os casamentos e 15 anos, as coreografias de casamento e 15 anos. Eu coreografo desde os 12 anos, os 15 anos das minhas colegas, das minhas vizinhas, e eu sempre fiz isso. E a minha filha segue os meus passos e coreografa lindamente. Então, só esse ano a gente já está no 11º 15 anos em fevereiro já, né? E então a gente faz muito casamento 15 anos. É algo que além de trazer para dentro da escola, a gente vivencia dentro do estúdio, a gente realiza sonhos, né? Faz com que os pais e as filhas tenham essa afinidade que muitas hoje adolescentes não nem olham para os pais com esse sentido de dançar, de olhar no olho. É a primeira pessoa, é o teu pai que te fez, então é nele que tu tem que confiar. Então, ensinando a valsa, eu faço a valsa, Ana Balada, o Diego a balada, enfim, nós fazemos um trabalho lindo. E a gente trabalha com psicológico, não só a dança. Então, faz com que eles tenham 20 ensaios, uma convivência dentro de uma escola de uma forma saudável, vão ter um vídeo lindo no final, ao longevidade, vão apresentar para os seus netos o que aprenderam, o que fizeram lá nos seus 15 anos, vai ser lindo. E é lindo, é um trabalho que a gente faz. Vamos fazer aquela surpresa para os convidados na festa. Realiza sonhos, os pais ficam felizes, investem em 15 anos, às vezes gastam o seu investimento de vida de 15 anos juntando e não coreografar, porque a dança é o primeiro, o que vai mostrar exatamente nas suas redes sociais. Então, o que dá o envolvimento da festa é a dança. E às vezes investem em tanta coisa e hoje, graças a Deus, os pais identificam que a valsa e a abertura de balada e a própria animação da festa é um serviço que é hoje bem valorizado porque é necessário, né? Para que eles tenham registros lindos e a gente contribui lindamente. Que bacana, parabéns, que legal isso, que legal. Nessas idas nas escolas, nos CTGs aí, tu tá lá com as crianças ali, né, aprendendo a arte da dança ali, né? Como é que é a receptividade ali? Tu vê o brilho no olhar da criança ali, que gosta daquilo, que se identifica, que... É encantador, né? O mundo da dança é encantador. Tem dor a partir dos 7, 8 anos, porque é onde a técnica começa. Eu nunca escondo, existe. Mas primeiro a criança se apaixona. É aquilo que eu falo, é ensinar com amor. O Baby Class hoje, nós temos o balé infantil a partir de 2 anos de idade, que é o Baby Class. E 2 anos? 2 anos. Com 2 anos elas começam na verdade, a musicalidade, né, o encantamento pela dança, elas não vão dançar nas sapatilhas de ponta, né? E nem, às vezes, o início do magistério da dança tem toda a técnica didática. Então, a coordenação criança, motora. tudo. Então, mas os pais colocam, para minha filha ser mais calma. Eu me identifico nisso. E, de fato, sim, hoje elas entram no balé antes de entrar na escolinha. Então, a socialização total que elas têm dentro da escola e do estúdio, quando elas vão socializar na escola, já está tranquilo. Então, muitas vezes os pais invertem, colocam primeiro no balé para depois a escolinha. E porque eles ficam ali, tem uma área onde os pais podem ficar, então eles ficam no bico, ficam olhando. A escola tem toda uma transparência, onde a criança tem a visibilidade do pai, o pai acessa a criança, não é nada escondido. Sim, essa área chama-se o babador. Né? Isso, todo mundo babando. E eu, inclusive, filmo eles, tá todo mundo babando, né? Essas crias. E tem que babar. Claro. Porque crescem rápido, né? Então, o balé é uma forma, o balé, a dança em geral, né? Entra na vida da criança de uma forma não só para técnica, mas para a vida. A entrar e a saber
a vezinha dela na fila, respeitar a colega, receber o brilho, o adesivo ou o carimbo, porque fez uma aula dinâmica, tem toda uma questão de disciplina, mas de uma forma muito sutil e lúdica, nunca com grito, com opressão, com nada, de uma forma muito amorosa. Né? Então, é a confiança que a gente passa para os pais de que ali as crianças estão seguras. Né? Então, elas vão aprender a arte da dança, mas de uma forma muito carinhosa e muito lúdica. Muito bem. Tem ideia de quantos bailarinos, quantas professoras já passou pelas mãos da Daiane? Aí como eu comecei com 12 anos, hoje eu tenho muito orgulho. Eu tenho 45 anos, já não sou tão nova, mas eu tenho alunos lá no estúdio que são como se fossem netos do balé. Eu dei aula para mãe, eu dei aula para filha e estou dando aula para neta. Então, como eu comecei com 12, tem essa possibilidade e o que acontece é não posso mensurar o número de alunos. Tem um sistema, né, todo ano é renovado, tem número de alunos ao longo desses 17 existe, né? Eu tenho fichário ainda, antigo, óbvio, guardadinho, com as minhas primeiras bailarinas nos meus 12 anos. Feito à mão. Meu pai me deu um fichário. Júlio César, tu vai ver esse pod, tu vai lembrar. Meu pai tinha um fichário do tempo quando ele tinha um depósito de bebida e eu tenho guardado até hoje com as fichinhas, as primeiras fichinhas. Então eu não posso mensurar quantas pessoas passaram, né, pela dança comigo, mas eu posso dizer que eu, além de ensinar, eu aprendi muito com eles, com elas, com todos, né? Mas certamente, só na época do CTG ali, nesse projeto de 3 anos, foram 4 CTGs, dando aula das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 17, são muitas turmas, né, Renato? Então, muito mais de 5 mil, muito mais, não posso mais de 5 mil. Muito mais. Olha só, é uma quantidade. Cachoeirinha aí, ó, muita gente, muitas famílias passaram pelo estúdio da Daiane Weiss, né? Nesse período aí. A Prodai, né? Nas escolinhas eles chamam a POD, é POD Balé. POD Balé. Algum projeto futuro aí que possa ser revelado? Dá um spoiler aí. Sim. O que nós fizemos... Ou como companhia de dança, algo assim nós também? Temos ou só projeto. Escola? Nós temos a companhia de dança, são os meus professores. As nossas aulas vão voltar agora a partir de março, acontece todo sábado. São professores, são bailarinos profissionais, os quais a gente tem esse projeto de contrato. Então as empresas contratam para as festas de final de ano, para um espetáculo. Para um espetáculo à parte. E também nós contribuímos com a companhia no espetáculo de final de ano. Sempre tem a parte da escola toda e a companhia presente. É lindo de ver. A gente volta em março e a gente vai apresentar muito ainda na cidade aqui para vocês poderem conhecer. Muito bem, olha aí. E projetos. Sim. Além deste, nós temos o nosso espetáculo, que vai acontecer esse ano mais cedo. Ao longo de todo o ano, temos diversos eventos, mas o espetáculo acontece dia 10 de outubro, já tem data. Vai ser no Teatro do CIE, né, em Porto Alegre. Primeira vez que vai ser mais cedo, justamente para a gente dar esse conforto para os nossos alunos e a gente poder trabalhar um dezembro com mais qualidade, porque vai ter um grande evento em dezembro, além do espetáculo que é lindíssimo e os alunos todos efetivamente participam. É um evento para a cidade, que eu vou dar um spoilerzinho, mas eu não lancei ainda. Vai ser em dezembro, vai ser o DW, na verdade, Gala DW, com um troféu, com premiação. Vamos homenagear pessoas da cidade, também valorizar e prestigiar os nossos professores, os nossos alunos, melhor aluno, melhor professor, o professor que mais juntou os seus alunos, o que mais fez evento. Então tem uma gratificação e vai ser em dezembro o Gala DW. Olha aí. E vai ser lindo, estão todos convidados. Presta atenção, hein? Olha a agenda aí, dezembro, hein? Eu vou passar para todo mundo. Primeiro 10 de outubro e depois dezembro está ainda aberto. Muito bem. Tem mais projetos, mas não vou contar muito. Não dá para revelar tudo também. Não dá para revelar. Né? Tem as celebridades também, dançando com as celebridades, mas isso é uma coisa que... Como é que é fazer cultura com todas as dificuldades assim, de investimentos, Daiane? Como é que é isso aí, hein? Hoje em dia, assim? Não digo Cachoeirinha, no geral, né?
fazer cultura nesse país é algo para teimoso? É para teimoso. O teu podcast é real, assim, é muito a calhar esse título. Somos teimosos, empreendedores têm que ser teimosos, né? Ou eu não posso falar do CLT, não estou aqui para dizer, eu estou aqui para falar na questão empreendedora. Eu sempre fui empreendedora. Eu tenho essa veia no meu sangue, eu tenho essa cultura do meu pai de ser empreendedor. Ele sempre viveu batalhando, correndo para sustentar a família. E trabalhei como CLT uma época da minha vida, graças a Deus, Braille, distribuidora, meus chefes lindos que eu tenho como referência a minha escola ser familiar, então aos Braille eu devo muito. Fui CLT muito tempo, e quando tu percebe que precisa viver da tua dança, da tua arte, tu vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Eu costumo dizer que eu faço tudo muito no osso do peito. Eu, minha família, não tenho incentivo, não busco muitos patrocínios, e agora esse ano vou voltar com os editais, essa questão. Se os editais estão aí para nos favorecer, Claro, a gente tem que buscar. Claro. Não, eles são fomento e da eles são cultura. fomento da cultura. Então, mas veio pandemia, veio enchente, mas infelizmente se perde quem não está organizado, né? Então tivemos altos e baixos, mas a gente tem que ter pé no chão. Para ser empreendedor, tu tem que se organizar. Não é fácil, não tem linha de crédito, tu não pode bater no banco para pedir se tu é MEI. Tu tem que se reservar, tu tem que se organizar. Então, eu como empreendedora, a gente galga cada degrau, cada dia um degrau a mais de algum projeto. Todo dia tu tem que se reinventar. Então, as pessoas identificam o DW como todo dia tem uma coisa nova. Como não fazer cultura? Se eu reclamar, Renato, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu ficar aqui falando que eu não tenho incentivo, que eu não tenho patrocínio, que eu não tenho apoio, e ficar só reclamando, eu não vou crescer. As coisas não acontecem. Eu tenho que fazer por mim. Então, eu tenho que acordar de manhã, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma sócia que trabalha ferrenho comigo, minha filha que toca a escola. A gente faz por si. Todo dia um leão, todo dia um leão. Mas se tu faz com amor, se tu trabalha com dedicação, se tu cumpre teu horário e tu não vive por reclamar, tu cresce no teu ramo. Parabéns pelo esforço. Muito obrigada. Como é que o estúdio continua ainda com essa atuação nos bairros, na comunidade, nas escolas? Como é que CTGs ainda tem essa atuação fora do estúdio? Sim, e como é que é isso? A gente, além das modalidades, nós temos as escolinhas, né? Atendemos diversas escolinhas. Quando vai assim nas comunidades, como é que tu sente que o pessoal recebe? Porque assim, há aquele estigma antigo assim, né? O balé, a dança clássica é algo das elites, né? Isso é inacessível para o povão, né? É isso que eu falo. Isso foi construído ao longo da história do Brasil, né? Mas está sendo desmistificado. Isso, e com a tua contribuição, né? Como é que é isso? Dentro das comunidades carentes aqui da cidade, que a gente está sempre ativamente dentro das escolinhas. Sim, não é de hoje, toda a tua trajetória, né? Mas algumas crianças, como tem um projeto da Guarda Municipal, que eu adotei 100 crianças, eles faziam balé dentro da escola, atividade física, e alguns deles não se sentiam pertencentes. Claro, dança, balé é para menino, mas eles não queriam estar ali porque, não quero, a escola é linda. Como assim? É o teu local, tu pode ter uma escola dessa. Vergonha de estar ali. Exato. Então, é nisso que eu venho construindo ao longo desses anos, essa desmistificação, as crianças se sentirem pertencentes a qualquer ambiente que eles possam estar. E a dança, sim, antigamente era elitizada. Ainda fora de Cachoeirinha, existem preços diferentes, né? Valores diferentes do nosso, mas a gente se adequa à nossa cidade com um valor agregado à qualidade que a gente oferece, a excelência do serviço, mas hoje as crianças conseguem estar lá, seja ela de qualquer localização da cidade. Eu tenho alunos da Canarinho, tenho alunos do Central Park, tenho alunos da Granja, tenho alunos do Jardim do Bosque, tenho alunos de Viamão, Sapucaia, Alvorada. Tem uma família que trabalha em Porto Alegre, mora em Viamão, estuda em Cachoeirinha. Então, assim, para todos os bolsos mesmo. Então, a dança é para todo mundo. Só não é se tu não quer ou
às vezes existem locais que ainda tem essa questão de peso, altura, classe social. O nosso não. O nosso vem pro DW que tu vai se identificar e vai ser maravilhoso. Tá bem. Podcast Teimosia Cultural conversou aqui com a professora, bailarina, empresária. Mãe também, mãe, né? Hiperativa. Hiperativa, TDAH geral. É um outro assunto para o próximo podcast, se tu se sentir interessado, entrar nessa questão cultural, mas também saúde mental é importante porque hoje a saúde mental é falada abertamente e fluidamente para que todo mundo consiga realmente se identificar e perceber que tá em todas as áreas e tu pode chegar onde tu quiser. Exato. Né? As minhas bailarinas chegam na escola, ela é TDAH, ou ela é autista, meu amor, eu também sou. Então fica calma que para tudo se tem remédio. Exatamente. É muito bonito. Daiane, obrigado pela tua entrevista, obrigado por abrir teu coração aí para os nossos teimosos de plantão. Obrigada. Conversamos aí com a Daiane Vaz, do estúdio Daiane Vaz, localizado em Cachoeirinha, fazendo cultura nessa cidade. Obrigada. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Eu que agradeço, querido.